A esperança precisa de nós. E quando cuidamos, o Natal acontece. E nesta época de Natal, falo-vos não como alguém que tem respostas, mas como alguém que caminha convosco. Sinto, como qualquer um de vós, que o mundo anda cansado. Cansado de conflitos, de divisões, de palavras duras, cansado de correr sem saber para onde. Vejo pessoas cheias de coisas, mas vazias de tempo. Cheias de contacto, mas com fome de presença. Cheio de opiniões, mas com medo do silêncio. Vivemos, pois, num tempo de grandes avanços, mas também de grandes fragilidades. Temos mais meios, mais informação, mais escolhas, mas parece faltar-nos aquilo que dá sentido a tudo isso. O tempo para estar, o tempo para escutar, o tempo para reconhecermos uns nos outros. E por isso o Natal surge, ano após ano, não como uma solução mágica, mas como um lembrete silencioso a dizer-nos: a vida começa pequena e só cresce quando encontra um lugar. Talvez por isso esta época nos toque um pouco, porque nos recorda que a fragilidade não é um erro, que depender uns dos outros não é sinal de fracasso, que ninguém se constrói sozinho. Hoje, por isso, muitos vivem cansados do corpo, cansados na mente, cansados no coração. Há tanta gente que carrega preocupações invisíveis, que enfrenta a solidão no silêncio. Há quem se sinta esquecido, mesmo rodeado de muitas pessoas. Como comunidades de Aguçadoura e de Laundos, não podemos ignorar isto. Talvez por isso tenhamos de reconhecer que não podemos resolver todos os problemas, mas podemos criar espaços onde ninguém se sinta descartado. Podemos ser uma comunidade que repara, que escuta, que acolhe, que não passa ao lado. O nosso tempo corre o risco de se tornar indiferente, e a indiferença é uma forma lenta de desumanização. Quando deixamos de nos afetar pelo outro ou por algo, significa também que algo se está a perder. Mas é precisamente no silêncio que Deus nasce. E o Natal convida-nos a recuperar essa mesma sensibilidade. A perceber que cuidar é uma responsabilidade partilhada, que o bem comum começa em gestos pequenos, numa palavra dita a tempo, numa visita, num olhar que reconhece. Nenhuma comunidade, nem nenhuma família se constrói apenas com estruturas. Constrói-se sim com a presença, com uma disponibilidade sincera, com a coragem para estar quando é mais fácil afastar-se. Gostava que este Natal nos ajudasse a fazer algumas perguntas simples, mas creio que decisivas. Quem está a meu lado e precisa de atenção? Quem ficou para trás? Que tipo de comunidade estamos a construir juntos? Não se trata, pois, de fazer muitas coisas. Trata-se, sim, de fazer melhor. De viver de forma mais consciente. De escolher a proximidade em vez da indiferença. Porque Deus não tem medo da nossa fragilidade, não foge das nossas feridas, não se afasta das nossas dúvidas. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos deste Deus que não vem para mandar, mas que vem para acompanhar, que não vem para julgar, mas que vem para permanecer. Por isso o Natal lembra-nos que Deus não resolveu o mundo de fora, mas Deus entra nele, com tudo o que ele tem de belo, mas também de doloroso. E talvez o maior drama do nosso tempo seja termos perdido a capacidade de parar, de olhar verdadeiramente uns para os outros. Deus fez-se criança e não foi por acaso, mas para nos obrigar a abrandar,
a inclinar-nos, a cuidar. E se o Natal significa alguma coisa, é isto: não estamos sós. Deus nasce aí. E por isso mesmo a esperança precisa de nós, não de palavras vazias, mas de gestos concretos, de corações atentos, de mãos que se estendam. Que este Natal nos transforme, que a fragilidade nos ensine a humanidade e que o cuidado seja a nossa resposta eficaz ao cansaço do mundo. E aqui juntos podemos fazer do nosso lugar um lar, um espaço onde ninguém é esquecido, onde cada vida tem um valor, onde a fragilidade encontra repouso e onde a esperança nasce todos os dias. Que este Natal nos desafie a sermos não meros espectadores da vida, mas protagonistas do cuidado, da atenção e da esperança. Porque no final, aquilo que transforma o mundo não é o grandioso, é o simples, é o humano, é o real. Que com comunidades de laúndos e aguçadora saibamos criar um lugar onde há espaço para a fragilidade, para a diferença, para o cuidado mútuo, porque talvez seja isso, cuidar dos outros, o que mantém vivo qualquer pessoa, qualquer comunidade e torna futuro possível. Desejo-vos um Natal simples, um Natal verdadeiro, um Natal que não fuja da realidade, mas que a atravesse com a criatividade.